Tá ok? Bom dia, sejam muito bem-vindos, os presentes e os que também nos acompanham pela internet. Que a paz do Mestre esteja conosco agora e sempre. Vamos aos nossos recadinhos. Lembrando que a gente tem trabalho, né, com as palestras e tratamento com os passes todos os dias. Os horários, o cronograma, todas as nossas atividades fica sempre aqui no nosso mural de aviso e também no nosso site. Com relação ao nosso trabalho social, nós temos a entrega das cestas básicas, 75, né? Está crescendo, né? Famílias cadastradas, né? E, como sempre, a gente precisa um pouquinho de auxílio, né? E aí, nesse mês agora de fevereiro, para compor a nossa cesta básica, a gente está precisando de leite em pó, óleo, feijão e arroz. Então, desde já, nosso muito obrigado a quem tem sempre colaborado conosco, né? É sempre muito bem-vinda qualquer ajuda. Temos também, todo primeiro e terceiro domingo do mês, o curso de apoio à gestante, que tem palestras, né, sobre os cuidados com a gestação e com o bebê. E no final tem uma doação de enxovalzinho, um sorteio, né? Vai fazer um sorteio de doaçãozinha do enxoval. Agora, dia 17 de fevereiro, numa quarta-feira, às 20 horas, vai iniciar o curso básico de doutrina, o primeiro ano. Então, quem tiver interesse e a oportunidade de fazer, é muito bom. Aí, para fazer a inscrição, é só conversar com o responsável do dia, com a Sandra, né? Aí, é só fazer a inscrição. Tá? Bom, então, dados os recados, né? Vamos iniciar os trabalhos de hoje com essa paz e essa tranquilidade que nos envolve. E com o pensamento ao alto, oremos. Pai nosso, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso, do corpo e da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação, de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal, que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja, graças a Deus. Hoje o Sérgio vai conversar conosco sobre coragem para mudar, né? Por favor, seja muito bem-vindo. E haja coragem. Muito bom dia a todos os presentes. Bom, antes de mais nada, essa questão da coragem em mudar é um tema até mais profundo do que aparenta, porque ele vai, na verdade, falar de muitas coisas que estão na nossa superfície e a gente acha que está profundo. Tem uma passagem em Mateus 5,13 em que Jesus comenta: vós sois o sal da terra. Mas o que fazer quando o sal perde o seu sabor? Só basta jogar fora e onde ele será pisoteado pelo homem. Apesar da lição ser dura, quando Jesus fala sobre o sal da terra, ele fala de nós. E o sabor seria a nossa condição espiritual, né? E a coragem em mudar, ele vai falar disso. Por que nós temos essa dificuldade nas mudanças? Porque a gente acha que nada muda. Primeiro ponto. A gente vive uma ilusão de que o mundo é sempre o mesmo, de que as coisas são sempre as mesmas, de que vamos sempre pelo mesmo caminho para o trabalho, voltamos, que temos a semana, os meses e o ano. Então, nós temos ainda a ilusão, vivemos a ilusão de que as coisas são a mesma. Porque é domingo, porque amanhã é segunda. Então, isso nos traz a ilusão de que as coisas realmente permanecem se repetindo. Isso é uma ilusão. As coisas estão mudando. Se a gente pudesse olhar o microsmo, os átomos, as moléculas, elas estão constantemente se modificando. O mundo, o ar nesse momento está se modificando. O nosso planeta, nesse instante, está se modificando em várias áreas. O universo está se expandindo. O lugar que, por exemplo, estamos passando
nesse momento no universo é diferente do mesmo lugar que foi do ano passado. Então as coisas estão se modificando sempre, em todo instante. Apesar da gente não ter a percepção mínima, tudo está acontecendo nesse momento de forma totalmente diferente. Nada acontece da mesma forma, nunca. Então, vamos perceber que nós temos, a nossa percepção nos engana. A gente sempre tem aquela percepção básica de que o ano vai começar, e daqui a pouco é carnaval, depois temos festa junina. Olha como a nossa percepção vai nos enganando. A gente vai achando que o ano vai ser exatamente igual ao ano passado, porque temos datas para ainda intensificar a nossa mente de que as coisas vão se repetir. Então a gente tem que começar a se cuidar. Não é isso que acontece, as coisas mudam. Nós trabalhamos dentro de períodos para a gente se identificar, mas a gente se prende neles. Esse é o grande problema. E aí a gente não muda. Então a percepção nossa tem que ser mudada. E como é que a gente sabe que a gente se engana? Porque existe uma palavrinha que faz com que a gente ache que realmente nada muda. A palavra se chama cotidiano. Cotidiano significa que as coisas vão se repetir e não se repetem. Então, enquanto a gente vai preso nessa palavra, porque segunda-feira vai ser igual a qualquer segunda-feira, terça-feira vai ser igual a qualquer terça, quarta, quinta, estamos presos nisso, a gente está achando que nada está mudando. Porque depois vem a semana, vem o mês, vem o ano, daqui a pouco o ano acabou. Nossa, esse ano passou rápido, né? De novo, alguma coisa mudou nesse ano. Olha a nossa percepção nos enganando. As coisas estão mudando. Então a gente precisa começar a trazer essa mudança de dentro de nós. Outras coisas que nos influenciam no aspecto da falta de noção da mudança são as incertezas. Nós vivemos num mundo em que, se a gente ligar a notícia, vai falar de problemas na política, problemas de assalto, problemas da violência. E se a gente se prende muito a isso também, a gente fica muito antenado com os problemas do mundo e esquece do nosso comprometimento conosco mesmo também. Os medos, as incertezas fazem com que a gente também saia buscando o quê? Se assegurar, trabalhar mais, ter mais dinheiro, ter casa, porque a insegurança traz para nós insegurança maior, cada vez maior. Então a gente vai buscar o quê? Uma forma de aparentemente achar que está seguro. Então a gente vai trabalhar mais, então vai ter aquelas pessoas que passam o dia, a noite trabalhando, tem aquelas que hoje em dia estão estudando, fazendo um diploma após o outro, tem pessoas que estão colecionando diplomas, fazendo cursos para se assegurar. Isso é incerteza, isso é insegurança. O mundo atual, as pessoas estão buscando isto, não porque eu quero me aprimorar, porque estão inseguras. A insegurança faz com que as pessoas busquem algo que aparentemente vai trazer, mas isso também é outra ilusão. Por quê? Porque nossa segurança vem de nós. Então, vou fazer um curso novo, vou começar a trabalhar mais, eu vou criar mais. Então, a gente está buscando algo para cobrir alguma coisa, alguma incerteza muito grande que está dentro de nós. E aí são outros aspectos que prejudicam a mudança. A gente vai trabalhar muito, vai estudar muito e não vai mais dar atenção para as pessoas que estão próximas, não vai fazer aquelas coisas que a gente poderia fazer com mais carinho, a gente não vai ter tempo para os próximos, para os filhos, para os pais, para os amigos, porque a gente tem que estudar, porque a gente tem que trabalhar e a gente tem aquela desculpa básica, né? A gente vai pelo Zap, dá feliz aniversário pelo Zap, porque a gente nem sequer visita ou liga para a pessoa que está aniversariando. Graças a Deus existe Facebook, né? Porque a gente vai no Facebook, feliz aniversário, dá mensagem e sequer olha a pessoa ou conversa. Ô fulano, como é que foi seu ano? A gente não liga mais para as pessoas. Graças a Deus tem o Facebook, tem o Zap para fazer com que a gente não se comunique mais. Porque a gente não tem tempo. A gente não tem tempo para mais nada. Por quê? Porque a gente tem que fazer outras coisas mais importantes na nossa vida do que dar atenção para os próximos, para as pessoas que deveriam ser os mais importantes da nossa vida. Mas a gente não tem mais tempo para isso, porque a gente está correndo atrás do sucesso, do dinheiro, da conquista. São inseguranças nossas. Então a gente vai buscar isso de alguma forma. Não que a gente não devesse. Antes de mais nada, a gente tem que buscar isso mesmo. Tem que buscar, tem que crescer, é lógico. Mas isso não deveria ser o nosso foco principal, a nossa vida focada apenas nisso. Se isso se torna a nossa vida, todo o resto não deixa de ser prioridade. Então, todo o resto da nossa vida fica parada, porque a gente está focado em crescimento, em estudo, em trabalho, só nisso. E o resto, a gente simplesmente deixa passar. Então, essas coisas vão fazendo com que a gente mergulhe no mundo, trabalhando, estudando, conquistando, e
a nossa mudança mesmo vai ficando a cargo do quê? De nada. Simplesmente a gente vai deixando passar. Porque a gente não tem tempo. Se a gente mal tem tempo de dar feliz aniversário para o amigo, que dirá olhar para nós mesmos, para ver nossas dificuldades íntimas, para saber o que a gente precisa mudar. Mas a culpa é do mundo. Porque o mundo está cobrando isso da gente. A gente nunca olha para nós e percebe que isso está acontecendo porque a gente está deixando. A gente está deixando o tempo passar, a gente está se deixando levar pelas prioridades do mundo, a gente está deixando de se comunicar com as pessoas, nós, não é o mundo. Mas é mais fácil falar que é o mundo, que é a tecnologia, que são as coisas que estão acontecendo, mas somos sempre nós. Então a gente tem que começar a olhar para essas coisas com mais carinho. As coisas não se repetem, as coisas estão mudando constantemente, a gente tem que participar da mudança e não cair na ilusão do cotidiano, achar que as coisas estão mudando, não estão mudando nunca. É um erro nosso. Então a gente tem que pensar que amanhã é segunda-feira, mas ela vai ser totalmente diferente de qualquer outro dia da nossa vida. Vai ser nova. O tempo vai ser outro, o processo é outro. Apesar de ser uma segunda-feira, eu estar indo para o meu trabalho, vendo ou fazendo as rotinas, é um outro processo, é um outro dia. Tudo diferente, uma grande oportunidade da gente fazer coisas novas. Na segunda, começar a olhar cada dia como oportunidade nova. É um dia novo, não é o mesmo dia, não é a mesma coisa da semana passada. Começar a ter um aspecto interior. É necessário que a gente mude nossa forma de ver a vida. E se a gente olha a vida como uma repetição, a gente muda muito pouco. A gente começar a olhar a vida como coisas novas. É uma novidade, amanhã vai ser um dia novo, não aconteceu ainda. Vai acontecer. Quando a gente estiver acordando, a gente vai acordar com esse aspecto da novidade. Os filósofos antigos eles diziam o seguinte, que o ser humano deixava de mudar quando ele simplesmente esquecia de que ele estava em crescimento. O filósofo, ele só era filósofo porque ele continuava questionando o mundo como se tudo fosse novo a cada dia. É por isso que ele era considerado filósofo, porque ele via novidade em tudo, como uma criança. Se a gente pegar uma criança hoje, ela vai ver novidade em tudo. E ela vai tentar testar tudo, até a nossa paciência, né? Mas ela está testando tudo. Ela está em processo de crescimento e descoberta. O que acontece quando a gente cresce? A gente fica chato, porque a gente não tem interesse em mais nada. A gente para de crescer, para de ter interesse nas coisas, porque a gente acha que as coisas não são mais novidades. Triste engano. O egoísmo e o orgulho, apesar de, em algum momento da nossa vida, a gente vê o egoísmo e o orgulho e fala, eu preciso buscar essa humildade, ser menos orgulhoso. Quando a gente começa o caminho espiritual, a gente tem sempre essa percepção muito clara de que as coisas estão erradas em nós. A gente começa na doutrina espírita, numa religião que nos traz transformação, é muito claro aquele aspecto de que a gente é orgulhoso, é vaidoso, precisa trabalhar isso. O problema é que quando vai passando o tempo, e a gente às vezes até trabalha bem esse aspecto mais grosseiro nosso, o grande problema é que o orgulho e a vaidade, eles se transformam e eles vão se imbuindo no nosso cotidiano. A gente continua vaidoso, orgulhoso, só que de uma forma tão dissimulada que a gente deixa de perceber que a gente ainda é orgulhoso e vaidoso e não trabalha mais esse aspecto em nós, porque a gente tem a triste ilusão de que já mudou. Já mudou, de que os aspectos da mudança já não são tão importantes. Eu trabalho na área, eu sou professor de TI, mas também trabalho na área de informática. E existe um processo que acontece na área de TI, que é o seguinte, a gente chama a carreira em T, pessoal de TI. O que é isso? O pessoal que faz o curso lá, faz faculdade, ou começa na área de TI, vira programador, começa muito rápido a trabalhar com programas de computadores e tal. E essa área acaba, em algum aspecto, ela acaba fazendo com que a pessoa comece a ganhar razoavelmente bem rápido na vida. Então, em pouco tempo, ele está ganhando bem. O engenheiro ele demora muito mais tempo para conseguir um salário bom, o médico muito mais tempo. O pessoal de TI não, em pouco tempo, eles já estão ganhando um salário razoável. Mas o que acontece é que ele ganha esse salário até o momento em que ele consegue se estabilizar financeiramente, em algum momento da carreira dele. A gente chama de carreira em T, porque chega num determinado momento da carreira dele em que ele não evolui mais. Por quê? Porque o salário está bom, a vida está boa, eu estou pagando minhas prestações, estou comprando meu carro novo, consigo pagar meu aluguel, meu apartamento, a minha casa. Então, minha vida está boa. O que acontece nesse aspecto? A gente percebe que nessa carreira de TI, 99% das pessoas param de crescer nesse momento. Ele não tem mais o aspecto de além daquilo, porque ali onde ele está bom, está equilibrado.
Eu vou ter que estudar mais para conseguir ganhar mais? Não, tá bom aqui. Então 99% do pessoal de TI para lá onde está, naquele ponto da vida dele, está ganhando, está pagando as contas, está tudo bem, mas parou. Então, no mercado não só brasileiro, mas mundial, acontece muito isso. A carreira para. Em outras carreiras não, a pessoa continua crescendo porque ela quer mais, almeja mais, porque ela sabe que ela precisa ganhar mais, pagar uma melhor a dívida, conquistar alguma coisa a mais. Mas na carreira de TI é muito rápido ele chegar nesse ponto, mas também, quando ele chega nesse ponto, a tendência da mudança é maior, porque para ele conseguir ultrapassar essa carreira em T, ele precisa estudar muito mais do que ele estudou até aquele momento. Ele precisa arrecadar conhecimentos novos que até aquele momento ele não precisou, porque é muito técnico a área dele. Então ele vai ter que ter aspectos mais, estudar relações humanas, estudar coisas que para ele, vou ficar aqui. Então parou. 99% do pessoal para ali nessa carreira. Fazendo um paralelo com a nossa vida. O que acontece quando nós descobrimos a doutrina espírita? A gente também começa a trabalhar aspectos da nossa vida. A gente pega aqueles aspectos mais grosseiros, mais difíceis de trabalhar, e aquilo está muito exaltado quando a gente começa na doutrina espírita. Por quê? Porque a gente é meio brutalizado quando a gente não conhece a doutrina. Então é muito fácil de ver os nossos aspectos falhos. E a gente começa a trabalhar isso. O que acontece em algum momento da nossa carreira, dentro da doutrina espírita, a gente para. Porque a gente acha, chega um determinado no T lá, em que a gente já leu livros, a gente já fez cursos ou faz cursos, a gente conversa sobre doutrina espírita, a gente fala sobre tudo e não muda. Para de mudar. A gente para ali. E a gente não muda além daquilo, a gente parou. A gente pode ler livros novos, a gente pode fazer cursos novos, a gente faz... vai ter um congresso espírita, você vai ser legal. Vamos no congresso espírita sim, vamos ler um livro novo? Vamos, lançaram lá um livro interessante que fala de não sei... E a gente lê o livro novo. Porém, aquele aspecto interior daquela mudança que vinha acontecendo na nossa vida, que em algum momento a gente deu atenção, a gente parou. Então a gente para de evoluir. Emmanuel fala que nós vivemos num mar de inferioridade porque a gente perde a noção de que a gente precisava continuar no caminho do crescimento. 99% de nós espíritas paramos nesse processo inteiro. É isso que Emmanuel fala. 99% a gente vai, começa a caminhada espiritual, evolui e para. Naquele momento que a gente para, é inconsciente isso. A gente acha que está evoluindo, a gente vai fazer um trabalho caridoso, a gente se doa, mas como é que a gente percebe que não evoluiu ali? Porque no aspecto pessoal a gente ainda tem processos nossos que a gente não trabalha. A gente ainda se irrita com facilidade com quem está próximo, a gente ainda perde a paciência, e são aspectos que vêm e vão e a gente deixa para lá. Não precisa trabalhar isso agora. Ou a gente nem percebe, mas a gente já se irritou, a gente já descontou a raiva em alguma coisa ou em alguém, a gente não trabalhou processos de mudanças internas, porque em algum momento nosso, o orgulho e a vaidade está tão disfarçado que a gente nem percebe mais que a gente ainda continua o mesmo orgulhoso e o mesmo vaidoso de alguns anos atrás. Porque naquele momento, por ter lido, por ter feito curso, por ter visto palestra, a gente acha que estou bem, estou legal, eu sou espírita. E é muito comum a gente ver a seguinte questão, né? Muito fácil a gente ver, tem muito do nosso meio espírita que comenta, mas é que eu ainda não sou espírita. Ou aquela frase básica, eu não me considero espírita ainda. Então a gente está simplesmente assinando embaixo de que a gente parou de mudar. Tá bom, não preciso mais mudar. Olha como é grave o processo. A gente sabe que a gente tem aspectos interiores que precisam ir, e a gente travou em algum momento. Por quê? Porque nesse ponto, em algum ponto, a mudança se torna mais complicada. Porque os aspectos grosseiros já foram trabalhados. A gente trabalhou muita coisa. Agora são aquele pente fino. Aquela mudança que vai depender muito da nossa força de vontade. Aquela mudança íntima que vai fazer com que a gente realmente queira mudar. Ali entra não Emmanuel, mas André Luiz comentando o seguinte: é nesse ponto que muitos espíritas vêm e voltam para a erraticidade, e vêm e voltam para a erraticidade, e vêm e continuam voltando para a erraticidade do mesmo ponto, porque aquele momento de transição a gente não ultrapassa. A gente chega naquele ponto
e não consegue passar. Essa mudança depende muito de nós. Aquilo que Jesus comenta sobre a porta estreita é ali. Muitos chamados, são aqueles todos lá que fizeram o trabalho de transformação espiritual e poucos escolhidos. Muito poucos conseguem ultrapassar esse ponto de mudança, porque a grande maioria de nós acha que já estou bom, já mereço ir para o nosso lar, já estou bom. Eu não peco tanto, né? Esse é o grande ponto. E a gente precisa entender, então, por que isso acontece tanto conosco. Quando fala, a gente se coloca no meio, toma ali no meio também. Porque essa mudança, esse pente fino, é muito comum. E é difícil a gente enxergar isso. O texto, ele é muito esclarecedor, porque, a primeiro momento, a gente lê o texto e fala, precisa mudar, sim. Corre-se um sério risco de ler esse texto e a gente tratar como a gente tratou nossa vida espiritual até hoje. Gente, a gente precisa mudar, viu? Tem que ler mais evangelho. Não é não, é muito mais profundo. A gente precisa, sim, estabelecer um momento em que a gente está naquele ponto da porta estreita, em que a gente tem que fazer aquele trabalho interno de mudança, de transformação. Isso a gente começa a pensar, poxa vida, mas a gente já leu livros, já fez cursos, já conhece a doutrina. O que a gente precisa fazer então para mudar nesse momento? O que a gente precisa então mudar em nós? O quê? Já que a gente já conhece a doutrina, conhece tudo, e agora? O que falta para dar aquele salto? A gente diria consciência, mas é muito vasto esse processo de consciência. A gente diria fé, mas fé também é uma palavra muito abstrata. Então vamos ser mais claros. Os orientais, eles dizem o seguinte: se o homem se considera um fracassado, ele será. Se ele se considera um cara de sucesso, ele também o será. Quando a gente acredita em alguma coisa, a gente já é. Então esse é o ponto. Enquanto nós estivermos acreditando que a nossa vida vai depender de uma outra encarnação para a gente mudar, de que nós ainda estamos no caminho inicial, de que Jesus está muito longe de nós, de que a nossa mudança espiritual tem que esperar um pouco mais, a gente vai ser. Notemos, a gente é exatamente aquilo que a gente acredita e repete para nós. A gente só faz ou acredita nisso porque a gente já está crente de que isso é uma verdade na nossa vida. Então, se a gente não gera aspectos novos ou mudança na nossa vida, é porque a gente acredita nisso. Então, é necessário uma mudança mental. A gente precisa mudar o pensamento. Nesse momento, a gente precisa começar a acreditar que nós já o somos. Já somos o espírito modificado. Enquanto a gente achar que está se modificando, que vamos modificar, que é um processo lento, de que um dia a gente vai continuar nesse processo de idas e vindas, indo, vindo, e em algum momento a gente acha que muda, mas não. Isso tem que começar em nós, aqui e agora. O processo começa no momento em que a gente acredita que já é. Quando a gente acredita que já é o espírito mudado, as mudanças começam a acontecer a partir da nossa crença. A gente tem que mudar, então, o pensamento, a forma de crer. A gente tem que ter um comprometimento com a mudança. Aquilo que Jesus comenta sobre orar e vigiar é muito sério. Porque enquanto a gente não se olha e não se vigia, a gente acha que a vida segue no mercado. Quando a gente está fora, dentro, na rua, no trabalho, a gente age exatamente como agiria antes de conhecer a doutrina. Isso é muito sério. No nosso trabalho, nossa vida cotidiana, em qualquer lugar. Se a gente hoje age como agiria se a gente não tivesse conhecido nada, é porque a gente não mudou. Então a gente tem que começar a se observar. Como é que nós somos fora daqui? Como é que somos no dia a dia? Como é que somos no trato com a família? E nos tornar observadores de nós mesmos. O que é um observador de si mesmo? É começar a prestar atenção nas coisas que a gente fala, pensa, age. Onde estivermos. Enquanto a gente esquece, porque começa a segunda-feira, olha a ilusão da rotina, e a gente começa a fazer exatamente como faríamos antes, nada mudou. Porque a gente está fazendo exatamente o que faríamos se a gente não conhecesse nada. Se a gente começa uma segunda-feira como algo novo, se observando, olha o que eu estou pensando, vamos ver o que eu vou falar,
como eu estou tratando, ser um observador de si próprio, começar a se observar nas atitudes, naquele momento, eu estou começando a me irritar, alguma coisa está fazendo. Quando a gente começa a se observar, a gente começa a ver esses processos internos no início, quando eles começam. E a gente começa, então, a ter um processo diferente, porque a gente começa a mudar naquele momento. Aquela coisa de, eu me irritei, mas pelo menos eu já estou percebendo que eu estou me irritando. Vamos parar com isso. A gente tem que perceber que está se irritando na hora. A gente briga no mercado, na rua, com um amigo, com um colega, e depois a gente, eu briguei, né? Que eu saí do sério, mas tudo bem. Pelo menos eu estou no caminho, estou percebendo que eu estou brigando. Quem sabe? Continuamos a mesma coisa. Então a gente tem que começar a perceber isso na hora. Vigiando mesmo, olhando, tendo atenção no dia a dia. Mas a gente consegue no início não. No início não, a gente vai se esquecer. Vai chegar um momento do dia em que a gente vai estar fazendo uma tarefa diária, ou fazendo alguma coisa, a gente vai esquecer que a gente tinha que se observar e depois vai lembrar. Nossa, eu tinha que estar me observando. Passou tantas horas, nem sei o que eu fiz. Exatamente, falta de observância. Então a gente volta e vai no treinamento diário, se observando mesmo. Como é que eu estou tratando? Como é que eu estou conversando? Que notícias? O que eu estou conversando com as pessoas? Eu estou realmente querendo o bem? Pensamento é importante. Jesus já falava, se a gente pecar mesmo em pensamento, a gente sofre as consequências disso. E a gente não presta atenção nisso. O pensamento, ele cria. Então, quando a gente não vai com a cara de fulano, nós já criamos a autoimagem. A pessoa já percebeu. Não fica a cara de fulano, a gente já mandou o nosso recado. Mesmo que ela não tenha intenção de ir com a nossa cara, ele já não foi, porque a gente já mandou a energia, ele já recebeu e aí começa. Então, a gente começar, seja para quem for, começar a ver o aspecto positivo de todo mundo. Difícil? Mas isso faz parte da mudança. Começar a olhar as pessoas que a gente foi deixando para trás por mesquinhez, briguinhas estúpidas, coisas bobas, e a gente foi deixando passar. Não converso mais com fulano, não falo mais com ciclano, esse não faz mais diferença. Não que devemos agora começar a pegar cacos da vida, mas começar a realmente refletir sobre o nosso ato em relação às outras pessoas, porque a gente sempre acha que o outro é culpado de tudo. E a nossa parte? Nós estamos no mundo para fazer a diferença, e fazer a diferença dá trabalho. As outras pessoas, por mais que elas estejam num processo ainda de difícil atenção, e vão ter várias pessoas que vão se irritar com a gente, apenas com a nossa presença vai ter gente que vai se irritar, é ali que a gente tem que fazer a diferença. É ali que o verdadeiro cristão se mostra modificado. Enquanto a gente se sentir ainda agredido com a agressão do próximo, é porque ainda falta um grande processo de mudança. Quando a pessoa se irrita, quando a pessoa às vezes se incomoda com a nossa presença, a gente também se incomodou, é processo que a gente precisa mudar. Nosso comprometimento é conosco, em primeiro lugar. Nós temos que ter autoobservação, nós temos que buscar essa mudança em nós. Olhar para o próximo, não como uma pessoa que precisa mudar, mas como uma pessoa que vai produzir a mudança em nós. Esse seria o processo. A pessoa vai se irritar com a gente tem que buscar em nós essa calma que a gente nunca tem. Nós vamos entrar em processos em que vamos ter certeza que a gente está certo e a pessoa vai estar errada e a gente não vai discutir. Olha como é difícil, hein? Mas eu tenho certeza que eu estou certo. Já viram aquela conversa lá do marido com a esposa? Ele falou, o caminho é pela direita. Então vai. Agora o caminho é pela esquerda. Então vai. Daqui a pouco ele está perdido. A mulher fala, agora você sobe de novo, que o caminho lá era pela direita, não pela esquerda. Aí ele foi, chegou onde eles tinham que ir. Mas por que você não me falou? Não, a gente ia brigar. Então, deixei você ir, depois a gente volta e vai para o caminho certo. Isso é mais difícil, viu? Porque nós, homens, a gente sempre acha que está certo. Não, o caminho é aqui. E a mulher fala, não é ali. Aí começou a briga. Então deixa o cara errar. Em algum momento ele vai perceber que errou. Aí quando ele perceber, a gente fica humilde, né, quando a gente erra. Fazer o quê? Fala, não, volta lá, a gente vai para o caminho certo agora. Esse é o ponto. A gente tem humildade para fazer essas transformações. A gente muitas vezes vai se encontrar nessas situações em que, numa reunião, em que todo mundo está falando alguma coisa e a gente às vezes é vitimizado, a gente tem que orar. A gente se esquece disso. Oração não é só na casa.
aqui. Oração é para todo mundo, todo lugar. Quando a gente tiver dificuldade no trabalho, entrar em oração lá. Quando tiver dificuldade na família, a família lá está em processo. Oração no hospital, oração. Oração é uma ferramenta de trabalho do ser espiritual, porque a gente muda a energia nossa e do ambiente. E a gente se esquece disso. A gente vive vendo na doutrina espírita que a oração... Jesus, ele era o que mais ensinou, porque em todo momento ele orava, né? Ele entrava em processo de oração e mudava aquele ambiente. A gente se esquece disso. A gente precisava entrar em oração e a gente tem essa falsa premissa de que tem que orar, a gente tem que ficar num lugar silencioso. Não, às vezes está um barulho. E a gente não precisa também estar em processo de oração quietinho. Muitas vezes a gente está em ação mesmo ali, mas o pensamento está em oração. Oração é uma ação mental. A gente entra nesse processo pedindo para Deus, para os mentores, para os amigos espirituais, para manter a calma, mesmo naquele momento em que está tudo lá desabando, nós estamos lá ainda fazendo com que as pessoas não se agridam, e processo mental. Oração é isso, é a gente poder usar mais a nossa força mental. Aquilo que a gente falou, comprometimento com a mudança, ela vai acontecer quando a gente já se achar modificado. Nós somos. Esse tem que ser o nosso pensamento. Deveria ser o nosso pensamento. Nós já somos espírito modificado. E agora a gente vai trabalhar para essa modificação se consolidar em nós. A gente não é aquele espírito buscando a mudança. Porque enquanto a gente achar que a gente está buscando a mudança, vai demorar. Então nós já somos aquele espírito modificado. Hoje estamos consolidando as mudanças em nós. E esse processo, ele exige de nós o quê? Observação. Esse é o ponto. E a observação vai trazer mudanças. As mudanças não são fáceis, a gente já sabe disso, porque a gente vai se calar em momento que a gente não quer. A gente vai ter que deixar passar dificuldades em momentos que a gente vai querer interagir naquele momento. Então, ter humildade, ter bom discernimento, ter o pensamento ativo para não se deixar levar pela irritação, pelo orgulho, pela inveja, por coisas que estão dentro de nós que ainda estão sendo trabalhadas. Mas a observação vai fazer com que a gente comece a observar isso em nós melhor. Aquilo que a gente falou, o orgulho e a vaidade, eles se escondem no nosso dia a dia. E a gente começa a achar que já nem tem mais. Mas por quê? Porque a gente não se observa. Quando a gente começar a se observar, a gente vai ver que eles estão ali, firmes, fortes ainda, dominando a gente. E aí, quando a gente começar a agir com critério, pensando e se ligando, a gente vai falar, opa, é esse aspecto que eu preciso pegar e mudar. Então a gente começa a dominar, a gente começa a transformar. E aí nós vamos perceber que algumas coisas que a gente tinha um trabalho tremendo para fazer, ficar em processo de quietude e mudar o comportamento, aquilo começa a se tornar natural em nós. A gente não entra mais em contenda. Não. Fulano quer brigar. Grita então, tá bom, eu escuto. Esse não vai ser mais um processo trabalhoso. Fulano vai gritar, vai espernear. Calmou, agora você me escuta? Esse é o processo de mudança. Porque as pessoas da nossa volta vão continuar brigando, esperneando. A gente não tem nada a ver com a falta de mudança do outro. E isso é um aspecto que a gente precisa trabalhar em nós. A gente quer que o outro mude. A gente tem que ser exemplo para que o outro mude, não que ele mude. A pessoa lá vai continuar esperneando, gritando, berrando. E isto, quando deixar de nos atingir, vai fazer com que a pessoa... Opa, mas não está mais atingindo ele, não está mais atingindo ela, alguma coisa está errada. Aí ele começa a mudar. Ele só vai mudar quando ele perceber que nós já não nos alteramos com aquela atitude. Esse é o processo. Então, a coragem em mudar, ela vai acontecer quando a gente, em algum momento, a gente se comprometer com a espiritualidade. Estou comprometido com a minha evolução. Quando a gente tiver esse pensamento firme em nós, essa mudança vai se tornar real em nós. Muita paz a todos. Bom dia, Sérgio. Bom dia. Bom dia. Parabéns. Sérgio, eu vou falar de algo, eu gostaria que você fizesse um comentário, que nós conhecemos muito bem. É a questão dos instrumentos, aliás, de mudanças que nós temos em nossa vida. Quando esses instrumentos são as pessoas com as quais convivemos, né, que nos leva às mudanças, porque isso é muito delicado. É muito delicado. E, às vezes, nós esperamos
as grandes oportunidades de mudança. E é no dia a dia, são nas pequenas questões que estão esses detalhes que nos movem as mudanças. Gente, eu falo isso, e o Sérgio sabe muito bem, porque eu e o Sérgio, nós somos muito amigos. E o Sérgio é um instrumento de mudança para mim, ele sabe disso. Vocês entenderam, né? Nós somos amigos há muitos anos, assim, a gente se ama, mas nós temos uma convivência um pouco difícil, um pouco conturbada. E ele vai poder falar isso com muita propriedade, eu tenho certeza. Por favor, Serginho. Diria até que eu sou instrumento de mudança para muita gente nessa casa, viu? Só tem que estar firme na fé. Mas o que a gente percebe é que Deus, na sua infinita bondade, ele faz com que a gente encontre pessoas e situações que vão colidir com aquilo que a gente não mudou em nós. Então, se a gente ainda é muito vaidoso, vão aparecer pessoas que vão atiçar em nós essa vaidade. Se a gente ainda é muito orgulhoso, vão aparecer situações em que nosso orgulho vai se exacerbar. É incrível isso, mas o mundo é o que é, apesar dos problemas que são, ele só é problemático porque nós, seres humanos, ainda somos muito problemáticos. Se nós, seres humanos, individual, fôssemos pessoas melhores, estou falando do globo como um todo, o mundo seria muito mais tranquilo. Então, o aspecto do mundo, ele fala muito sobre o nosso interior. Tudo que acontece no mundo, na política, mas a política, o mundo, o pessoal lá matando por religião, isso só mostra que individualmente nós ainda somos muito conturbados. Essa é a realidade. O mundo é reflexo nosso, não o contrário. Então nós individualmente ainda temos muita coisa ainda para trabalhar. E por que somos colocados num mundo tão complexo? Porque se fosse um mundo muito pacífico, alguém mudava? Isso que a Raquel falou é uma grande verdade. As pessoas, a gente começar a observar todo mundo, a gente tem que ter esse bom senso. Comece a observar todo mundo à sua volta, todo mundo, da criança, do pai, da mãe, do filho, do amigo, todo mundo à nossa volta. Do trabalho em si, a gente vai perceber que tudo ali reflete mudança em nós. Tudo, gente, tudo. Até aquela pessoa que nos irrita, está nos irritando para a gente perceber que se irrita. É verdade isso. E a gente vai buscar o quê? Mudança interior. Aquela pessoa que é muito pacífica, mas fulano é muito pacífico. Olha a falta de paciência nossa. Então, está gerando em nós mudança. É gozado porque isso acontece a todo momento e quando a gente não percebe isso, a gente sempre exterioriza. Porque fulano é muito agressivo, porque fulano é calmo demais, porque fulana ri demais. Nota, a gente exterioriza. Só que essas pessoas, elas faz parte das mudanças que a gente precisa trazer para dentro de nós. Não é a pessoa, somos nós. Então comecemos a observar todos à nossa volta, todo mundo. Eles vão atiçar em nós coisas que a gente precisa mudar. E a gente vai começar a... E muitos são exemplos, né, Raquel? Muitos somos exemplos também de mudança. Então a gente vai ver em nossas pessoas muito calmas que a gente tem que buscar nela. Como é que ele consegue ser tão calmo e trazer isso para dentro de nós? Muito agressivo. Nossa, por que ele é tão agressivo? Mas se aquela agressividade me incomoda, o que nele está me incomodando tanto? Essa observação que a gente tem que ir com todo mundo. E a gente age totalmente o contrário. Porque o meu cunhado lá... E a gente briga com ele e não conversa mais com ele. Olha só, perdemos a oportunidade de mudar alguma coisa dentro de nós, porque a gente afastou essa oportunidade de mudança de nós. É isso que a gente faz. Por isso que a gente fala da coragem em mudar. A gente afasta as oportunidades de mudança porque a gente não quer conviver com aquilo, porque aquilo nos incomoda, porque a gente não quer mudar aquilo dentro de nós. Então aquela pessoa, aquela situação, aquele trabalho... gere em nós necessidades de mudanças que a gente muitas vezes não enxerga. E a gente deveria começar a prestar atenção em nós e não no outro. Então a gente vai afastando. Aquele trabalho, a gente muda de trabalho. A situação se modifica, a gente muda de novo. Aquele marido, eu mudo de marido, eu mudo de esposa, eu mudo de namorado. Mas por quê? Porque a gente está tentando mudar, fugir das mudanças. Mas a natureza traz de novo para nós esses aspectos. E vão se repetindo. Por isso que muitas vezes... a gente fala, mas de novo essa situação? Porque a situação não mudou porque a gente não mudou. Então, notemos.
Vamos trazer, Jesus falava, a gente tem que, tudo que for feito na terra tem que ser desfeito na terra, tudo que for feito no céu tem que se desfazer no céu. O que ele quer dizer com isso? Se a gente desfaz uma grande amizade, se a gente briga com alguém aqui, é um aspecto de mudança que a gente afastou na terra. A gente vai ter que voltar para conciliar isso. Esse é o ponto que Jesus fala. Então, enquanto encarnados, a gente tem uma baita de uma oportunidade de aprender com todo mundo que está à nossa volta, sem afastar ninguém. O mais difícil até o mais fácil. A gente tem essa oportunidade de ouro de conviver com essas pessoas. No momento em que a gente conseguir ser amigo de todo mundo, do mais, aspas aí, irritante, até o mais pacífico, então a gente vai saber que a gente está no caminho da mudança, porque a gente não afastou ninguém. Esse é o ponto. Pegando ainda o gancho da Raquel, na psicologia a gente fala que o outro é o espelho, o reflexo do que nós somos ainda, né? Isso mesmo. Então Deus nos abençoa colocando essa criatura para que a gente possa olhar para o outro, fazendo as coisas que nós também ainda fazemos, né? E é muito complicado, como eu estava te falando, essa zona de conforto nossa é dureza, a gente querer mudar de alguma forma. A gente não muda nem o móvel do lugar, porque deixa ali, do jeito que está, né? Exatamente. Então a gente tem que ter essa coragem de começar, sabe, todo dia fazendo alguma coisa diferente, andando por caminhos diferentes, para a gente não cair na mesmice, senão haja Alzheimer na cabeça da gente, né? Tem que tomar muito cuidado com a isso. A ilusão da falta de mudança, a gente não exatamente. pode ter isso. E então, aproveitar que nós estamos a caminho, né? Nós estamos a caminho que Deus está dando oportunidade de estar junto com o marido, com a mulher, com o filho, que é esse compromisso que nós temos de nós aprendermos. Exatamente. Né? Não o outro. Nós não mudamos ninguém, a gente só muda a gente mesmo, né? Exato. Esse é o ponto. É aquela história de que a mulher, ela casa com o homem querendo que ele mude, e o homem casa com a mulher querendo que ela não mude nunca. Olha o que dá. Bom dia, Sérgio. Bom dia. Sérgio, eu vou começar plagiando a frase que eu falei domingo atrasado. Não é minha frase, mas a humanidade ainda não está preparada para isso. Bom, Sérgio, vamos lá falar do crescimento em T. Você falou uma coisa que nós estávamos conversando hoje de manhã, eu e a Raquel em casa, no café. O espírita, realmente a gente não tinha tido essa visão, mas o espírita chega num determinado momento que cresceu, entre aspas, fecha aspas, porque não existe um crescimento com parâmetros, e chega no topo da pirâmide e fica correndo de um lado para o outro, segurando o crescimento das demais pessoas que com ele estão dentro da doutrina. Você pode comentar sobre isso? Sim, é que na verdade, como a Sandra falou, não só as pessoas são espelhos nossos, mas nós também somos espelhos de quem está à nossa volta. E muito mais gente leva em conta as nossas atitudes do que a gente pensa, muito mais. Por mais que a gente não queira, a gente não percebe, mas o que a gente fala com um amigo, em casa, com pessoas, o transeunte mesmo, reflete muito mais do que a gente imagina. Nós somos exemplos constantes de quem está à nossa volta. E quando a gente para, em algum momento, de mudar, de criar coisas novas, a gente também está sendo modelo de quem está à nossa volta, porque as pessoas estão refletindo, estão vendo isso, fala, fulano não faz mais nada também. As pessoas à nossa volta também estão esperando que a gente mude, que a gente crie condições novas, porque por mais que a gente convive com as pessoas e tenha que gerar transformações dentro de nós, nós ainda somos exemplos. E esse exemplo a gente não leva em conta. Os pais são exemplos vivos dos filhos. E o pai e a mãe às vezes acham que educar olha, não faz isso ou faz aquilo. Não é. Olha, fala no telefone que eu não estou. Está mentindo, mas a criança está vendo. O exemplo é isso. O exemplo é o pai não almoça na mesa, não janta lá na mesa, ou não dá atenção, nunca está conversando com a mãe, o filho está vendo. O pai não trata bem a mãe, ou a mãe não trata bem o pai. Será que o filho vai tratar bem a namorada? Notem, nossos exemplos no dia a dia são mais importantes do que, olha, eu falei para você, viu? Isso não serve para nada. Serve, mas não no sentido de vida. Na vida, as pessoas estão nos observando.
A gente é exemplo vivo disso, né, Paulo? Então, quando a gente para, a gente também está sendo exemplo para as pessoas que estão à nossa volta, que a gente parou também. E a gente não percebe isso. Então, essas dificuldades vão acontecer mesmo se a gente simplesmente achar que tá bom aqui. Oi? Tá. Entendo. Certo. Uhum. Não, perfeito. Pelo que você está passando, muita gente passa. E isso é uma grande verdade. Quando a gente começa a fazer a transformação, a gente já não quer mais se preocupar, por exemplo, com assuntos do cotidiano. No cafezinho lá do trabalho, quando o fulano vai falar de ciclano, a gente já não quer mais participar disso, a dificuldade. Ou em casa, a gente quer assuntos mais elevados. A gente não quer que o marido, o filho, comece a falar de, na notícia falou que fulano morreu, matou. A gente quer mudar isso. E esse é um aspecto mais difícil. Por quê? A gente não vai conseguir mudar o hábito da pessoa ou das pessoas. E a dificuldade começa em nós mesmos porque a gente convive naquele meio em que a gente começa a se modificar. Em algum momento, falar por mim, eu comecei a ser considerado mais chato. Por quê? Porque no momento em que os assuntos que vinham e bailavam no meio onde eu estava trabalhando, eu já cortava ou mudava. E muitas vezes as pessoas estão tão vinculadas a esse tipo de comportamento do dia a dia que a gente acaba sendo o chato do momento, aquela pessoa que, mas caramba, você não fala mais disso? Falava até ontem, né? Isso é um aspecto que a gente precisa mudar. Então, acredito eu que nós precisamos, nesse primeiro momento, entender as pessoas, porque as pessoas vão ter mais dificuldades para mudar, porque a gente está no processo de mudança, estamos vivendo o momento em que as pessoas não mudaram. Entender isso nas pessoas é difícil. Conviver no meio é difícil, porque as pessoas ainda vão querer falar mal de fulano, mal de ciclano, ou trazer aquele assunto daquela pessoa, daquele canal de televisão que só falou de morte. E vai vir. E a gente não quer falar disso, a gente vai querer buscar assuntos novos. Mas é interessante porque, por mais que a gente não queira, fica lá. Espera a pausa. Nos momentos de pausa, muda o assunto. Funciona, tá? Funcionou comigo e funciona com as pessoas. A pessoa vai falar, porque naquele canal lá fulano... Legal, mas você viu como determinada coisa aconteceu? Começa a mudar o assunto. Não sendo o chato do momento. Eu fui, então hoje eu agiria diferente. Eu agiria assim, esperaria a pausa para falar de um assunto novo. Começar realmente a doutrinar, entre aspas, as pessoas. Quando é doutrinar, não é o chato. Lê o evangelho, hein? Vou te dar Jesus na cabeça. Não é isso. Doutrinar no sentido de buscar o assunto novo. Aos poucos, as pessoas vão começar a mudar o senso, porque ela vai perceber que quando a gente está lá no meio, o assunto muda o tom. Isso vai demorar um pouco, tá? Eu até entendo que esse momento é mais difícil, porque as pessoas não mudam porque a gente mudou. E a gente está lá naquele meio. Jesus ensinou, quando estiver em Roma, haja como os romanos. Então, quando a gente está em Roma, ali naquele momento, a gente tem que ir aos poucos mudando o aspecto da pessoa, mudar. A pessoa falou mal de alguém, a gente não contribui com aquilo.
tá bom. Não, nem discorda e nem concorda. Apenas corta o assunto. A pessoa vai perceber que não teve... E aí começa um assunto novo. Vai ser uma primeira vez, depois uma segunda vez e uma terceira vez. Em algum momento as pessoas vão parar de falar mal de alguém pra gente. Por quê? Porque ela percebe que ali não tem continuidade. E o legal da fofoca, a fofoca só é boa quando a pessoa concorda com ela. Podem ver. A gente vai falar mal de alguém, é legal quando a pessoa e aí? Não notaram? A fofoca é gostosa quando a pessoa se interessa, né? E a gente começa a buscar mais assuntos. Porque ela cresce com interesse recíproco. Quando não há interesse recíproco, você vai falar, olha, você soube? Ah, não, mas a gente podia falar de outra coisa, né? Pronto, acabou. Então, aos poucos, a gente mudando isso, esse aspecto, a gente começa a mudar no trabalho, em casa. E não esquecer a ferramenta da oração que a Raquel falou. As ferramentas que nos acompanham. Orar para ter paciência com as pessoas que estão à nossa volta. Orar para que no trabalho a gente consiga conviver bem com as pessoas. Para que as pessoas comecem a sintonizar melhor com um pensamento mais elevado. Ou seja, manter o pensamento em oração para a gente conseguir se equilibrar em casa, no trabalho, onde quer que a gente esteja. E isso vai ajudar muito. Eu vou começar o trabalho hoje, deixa eu orar para o meu dia ser perfeito, para a gente conseguir ter aquele dia maravilhoso. Quando estiver em casa, orar para que a minha família se una, entenda, entremos em harmonia, porque a gente vai se alimentar daqui a pouco. Ou seja, o aspecto da oração não pode ser deixado de lado. Aliás, né, quando a mulher estiver fazendo comida, ore sobre a comida. É maravilhoso, porque aqui é um aspecto de transformação. Você tá, antigamente, né, na Idade Média, o pessoal caçava as tal das bruxas, mas eram mulheres que sabiam da energia feminina que tinha. Elas curavam as pessoas, porque elas sabiam que essa energia, hoje a gente chama de médium, né? As bruxas lá, hoje é médium, né? Mudou o nome, mas nada mais é do que uma transformação energia. A gente não trabalha bem essa energia. Mulher, por exemplo, quando está de mau humor, faz o arroz, o marido come, o que acontece com ele? Passa mal. Olha a energia. Energia é isso. Então, quando a gente vai trabalhar a energia do lado bom, a gente dá lá aquela pitada de amor no final, antes de servir. A gente vai ver que as pessoas vão comer e falam, nossa, o que tem de diferente? Aquela comercial, lembra? É amor. É isso, mas amor de verdade agora, né? É colocar amor nas coisas que fazem. Então, as mudanças vão ocorrer aos pouquinhos. Até porque muitos que estão à nossa volta não estão nos acompanhando no sentido dessas mudanças. Então, a gente tem que ter paciência e buscando essa mudança dentro de nós em oração. Acabou? Tá bom. Sendo envolvidos nessa paz, nesse amor maior, vibremos. Vibremos pelo nosso planeta, o envolvendo muita luz, muito amor e muita paz. Vibremos por aqueles que se encontram no leito de dor. E que essas vibrações lhes cheguem, amenizando suas dores, e fortalecendo o teu corpo físico e tua alma. Vibremos pelos lares em desarmonia, levando muita paz, amor e respeito. E vibremos pelos nossos lares e familiares, levando essa luz, essa paz, esse amor, envolvendo a todos. E assim, mais uma vez agradecemos ao Pai pela oportunidade da vida, pela oportunidade de aqui estarmos, buscando mais conhecimento, mais aprendizado, para que possamos nos melhorar um pouquinho mais a cada dia e fazermos o nosso melhor. Abençoe nossa semana, Senhor, e que tua luz, tua paz e teu amor esteja conosco hoje e sempre, e que sigamos com muita saúde e alegria. Que assim seja, graças a Deus.